espetaculares. Fenômenos da natureza que só acontecem uma vez na vida e, por pura sorte ou destino, foram filmados no momento exato. Imagine estar diante de um redemoinho de areia surgindo do nada, ou ver uma cachoeira desafiando a gravidade e subindo aos céus como se o mundo tivesse enlouquecido. Parece impossível, pois essas cenas aconteceram de verdade e estão todas neste vídeo. Prepare-se para mergulhar em uma sequência de eventos tão raros que muitos especialistas dizem ser estatisticamente impossíveis. Tsunamis repentinos, nuvens com formas alienígenas e até caranguejos que se movem como se fossem comandados por uma força invisível. Alguns desses fenômenos a ciência já consegue explicar, outros nem tanto. Mas uma coisa é certa, você nunca mais vai olhar para a natureza da mesma forma depois de ver isso. Para começarmos bem, já clique no like e se inscreva no canal, pois tem vídeos que você não pode perder de jeito nenhum. Capítulo 1. Quando a natureza ataca sem aviso. Tudo parecia uma manhã comum para um grupo de pescadores na remota Groenlândia. O céu estava limpo, as águas calmas. Mas, em questão de segundos, a tranquilidade foi varrida por um rugido vindo do horizonte. Um dos tsunamis mais poderosos já registrados na ilha se formou diante dos olhos deles. As varas de pesca foram jogadas às pressas para o lado. Correr não era uma opção, era uma necessidade. A força das águas invadiu o pier como um animal faminto. Tudo foi registrado em vídeo. Fenômenos como esse são raros nessa região, mas quando ocorrem, costumam ser provocados por deslizamentos de terra submarinos ou até mesmo por derretimento acelerado de geleiras, algo que os cientistas têm estudado com atenção desde os alertas sobre o aquecimento global. Em outra parte do mundo, nas encostas dos Himalaias, moradores filmaram o momento exato em que toneladas de terra deslizaram por uma montanha na Índia, bloqueando uma estrada por 24 horas. O estrondo foi tão forte que ecoou por vales inteiros. Um grupo de turistas no coração gelado da Ásia ficou frente a frente com a morte quando uma avalanche surgiu no alto de uma montanha. A princípio, parecia distante, mas o vento trouxe o som, e com ele a certeza de que não estavam seguros. No último instante, a neve mudou de curso, uma virada que, para muitos, foi mais sorte do que ciência. Ainda assim, passou perto o bastante para cobrir as barracas de gelo. A natureza, nesse capítulo, mostra que pode ser bela, mas também brutal, e às vezes, tudo o que temos é a sorte, ou a câmera, para testemunhar o impossível. Capítulo 2. Ventos que desafiam as leis da física. No deserto do Arizona, um motorista pensava estar em um dia qualquer de estrada, até perceber que estava sendo seguido, mas não por outro carro, e sim por um redemoinho de poeira que parecia ter vida própria. A criatura de vento girava, crescia, mudava de direção e o perseguia. "Ele está literalmente me seguindo", gritou o motorista, enquanto gravava tudo, e não era exagero. Meteorologistas chamam esses eventos de Dust Devils, redemoinhos térmicos formados por instabilidades na camada inferior da atmosfera. Mas mesmo os cientistas se surpreendem quando essas colunas de ar se tornam tão precisas, quase inteligentes em seus movimentos. Em outro ponto do planeta, um homem se preparava para abrir seu parapente. O céu estava limpo, sem sinal de tempestade, mas de repente, um redemoinho invisível o arrastou do chão antes que ele pudesse decolar. O corpo girava no ar como uma marionete sem controle. Por sorte, ele não se feriu e ainda conseguiu continuar o voo, mas o vídeo viralizou pelo mundo com a legenda: "Como sobreviver ao impossível". E talvez o mais impressionante de todos esses fenômenos seja uma cachoeira invertida. No vídeo, a água parece estar subindo contra a gravidade. O que se vê desafia a lógica, mas tem explicação. Em situações raras,
Rajadas de vento tão fortes atingem a queda d'água de baixo para cima, forçando a água a recuar, como se estivesse sendo sugada pelo céu. É um espetáculo que parece manipulado por CGI, mas é 100% real. Um lembrete de que o vento, quando quer, pode virar o mundo de cabeça para baixo. Capítulo 3. O mistério dos sons invisíveis. No deserto de Gobi, uma das regiões mais áridas e inóspitas do planeta, o vento constante move as finas camadas de areia, revelando outro fenômeno raro, as chamadas areias cantantes. Quando as condições estão certas, o tipo de grão, a inclinação da duna e a intensidade do vento, o atrito entre os grãos produz um som grave e contínuo, como um canto fantasmagórico que ecoa pelas dunas. Por séculos, esse som foi atribuído a espíritos do deserto, até que geólogos conseguiram replicá-lo em laboratório. E no mundo dos insetos, há um comportamento ainda mais curioso. Abelhas de algumas espécies, ao perceberem uma ameaça próxima à colmeia, iniciam uma vibração coletiva em ondas, como se estivessem pulsando em sincronia. Esse sinal sonoro serve tanto para alertar o enxame, quanto para intimidar o predador. A natureza não apenas se mostra, ela também se comunica. Basta saber ouvir. Capítulo 4. Céus que parecem de outro planeta. Em uma tarde aparentemente comum, o céu foi tomado por uma formação que deixou todos em silêncio. Uma nuvem ovalada, perfeitamente esculpida, pairava imóvel como uma nave espacial prestes a descer. Era uma nuvem lenticular, um tipo raro que só aparece quando o ar úmido e estável flui sobre montanhas ou obstáculos naturais, formando essas estruturas em camadas. Elas são tão perfeitas que durante a Segunda Guerra Mundial foram confundidas com OVNIs por pilotos e até hoje continuam alimentando teorias conspiratórias. Mas o céu ainda guarda mais surpresas. Em outra gravação, nuvens com formato de bolsas penduradas no céu se espalhavam como se fossem parte de um cenário apocalíptico. Essas são as nuvens Mamatus, que se formam após tempestades severas, quando o ar frio e úmido desce violentamente em vez de subir. Raras e impressionantes, elas costumam surgir em latitudes tropicais e, quando aparecem, sinalizam instabilidade extrema na atmosfera. Mas nem sempre é preciso olhar para cima com atenção. Às vezes, o céu se transforma completamente diante de você. Foi o que aconteceu em uma cidade do Iraque, onde uma tempestade de areia invadiu tudo como uma onda gigante de poeira alaranjada. Em poucos minutos, o dia virou noite. Prédios desapareceram do horizonte. O ar ficou pesado, irrespirável. A cidade parecia transportada para Marte. Tempestades como essa acontecem com frequência na região, mas poucos conseguem registrar o momento exato da invasão, onde o apocalipse parece ganhar forma no céu. Capítulo 5. Fogo, gelo e transformações extremas. Em 2018, o mundo inteiro voltou os olhos para o Havaí. O vulcão Kilauea, um dos mais ativos do planeta, entrou em erupção com uma força que não se via há décadas. Mas o que impressionou não foi apenas a lava escorrendo, foi o momento em que ela atingiu o oceano. A uma temperatura de mais de 1000 graus Celsius, o magma entrou em contato com a água salgada, criando uma nuvem de vapor tóxico e colunas de fumaça que subiam ao céu como torres de um inferno natural. Enquanto o fogo descia pelas encostas do vulcão, em outro lugar do mundo, era o gelo que dominava a cena. Em uma região dos Estados Unidos, moradores filmaram o momento em que uma corrente de gelo, resultado de placas se rompendo em um lago congelado, avançou impiedosamente, derrubando árvores, destruindo estruturas e cobrindo tudo em seu caminho como um tsunami sólido. E no meio de tudo isso, uma surpresa. Um castor surfando calmamente sobre um pedaço de gelo, aparentemente alheio ao caos ao redor. Uma cena quase poética, como se a natureza ainda tivesse espaço para momentos de leveza. Em outro registro fascinante, cientistas capturaram um fenômeno quase perfeito. Discos de gelo redondos, girando lentamente na superfície de um rio congelado. Eles se formam quando redemoinhos de corrente d'água quebram pedaços de gelo e os fazem girar continuamente, moldando-os em círculos simétricos. Um lembrete de que,
Mesmo em meio ao caos, a natureza ainda encontra maneiras de criar beleza e perfeição. Capítulo 6. A natureza, criando arte involuntária. Algumas obras de arte não precisam de pincéis, só de tempo, vento e silêncio. Em uma praia remota, uma escultura de areia e gelo surgiu como um monumento efêmero esculpido pela maré. As ondas, o frio e o acaso se uniram para criar uma formação que nem o melhor artista digital conseguiria replicar. Mas a arte da natureza também pode vir em movimento. Todos os anos, na Ilha Christmas, mais de 100 milhões de caranguejos vermelhos migram das florestas para o oceano, em um dos espetáculos mais intensos do planeta. As ruas, calçadas e até casas são tomadas por esses pequenos andarilhos, que se movem como um só organismo durante 18 dias. É um ritual de reprodução sincronizado, guiado pela lua, que impressiona cientistas e assusta turistas desavisados. E há quem diga que até os acidentes naturais têm sua poesia. Um raro caso de Rei dos Esquilos foi filmado nos Estados Unidos. Vários filhotes com as caudas entrelaçadas por resina e fragmentos de ninho, impossibilitados de se mover separadamente. Bizarro, com certeza, mas também fascinante. Em outro canto do mundo, uma filmagem revela o que parece ser um ninho vivo, mas, ao olhar com mais atenção, o espectador percebe. São centenas de aranhiços reunidos em um único ponto, pulsando em sincronia, criando um efeito visual tão hipnótico quanto perturbador. E no fim desse desfile de impossibilidades, encontramos algo que parece impossível, mas está lá, firme, viva. A chamada Árvore da Vida, no Parque Nacional Olympic, em Washington, sobrevive há décadas com suas raízes completamente expostas, sem nenhum apoio direto no solo. Pelas regras da biologia, ela já deveria ter caído há muito tempo. Mas ali está ela, resistindo ao tempo, ao vento e aos desastres ao redor. Uma escultura viva de superação. Um lembrete de que, na natureza, nem sempre o impossível é mesmo impossível. A natureza nos surpreende, nos assusta e, às vezes, nos deixa sem palavras. Fenômenos como esses parecem desafiar tudo o que sabemos sobre o mundo, e embora a ciência consiga explicar muitos deles, há sempre um resquício de mistério no ar, como se o planeta ainda estivesse tentando nos dizer algo que não conseguimos decifrar. Afinal, será que esses eventos são apenas coincidências raríssimas? Ou há forças naturais que ainda estamos longe de compreender por completo? E você, o que acha? Entre todos os fenômenos que mostramos aqui, qual foi o mais impressionante para você? Comenta aqui embaixo. Você acredita que tudo isso tem explicação científica? Ou ainda restam mistérios que desafiam a lógica? Se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o próximo mistério pode estar mais perto do que você imagina.